Olá, meninos e meninas. A gente vai para a nossa segunda microaula, hoje num formatinho um pouquinho diferente, e eu vou mandar para vocês o material de apoio no grupo, né? Além das atividades e das páginas do livro, um materialzinho de apoio para vocês poderem fazer as atividades sobre o nosso segundo assunto, que a gente começou a estudar agora na quarentena, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai ser um movimento religioso que vai acontecer dentro da Europa. E um dos motivos que vai levar a esse movimento vai ser o renascimento cultural, que foi o que a gente estudou na semana passada. As mudanças que o renascimento cultural vão gerar na sociedade da Europa vão acabar gerando essas transformações religiosas. E que transformações religiosas vão ser essas? Vai ser o surgimento de novas igrejas. Antes nós estudamos que só havia uma igreja dentro da Europa, que era a Igreja Católica. E a partir do movimento protestante, a gente vai ter o surgimento dessas igrejas, que são chamadas de protestantes, e que hoje vão dar origem às igrejas que nós conhecemos como evangélicas, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E no Brasil é um movimento religioso que vem crescendo absurdamente, né? Talvez daqui a alguns anos o número de evangélicos no Brasil seja maior do que o número de católicos, né? Um movimento que nunca aconteceu na história, mas que a gente está se encaminhando para que aconteça. Então, qual vão ser os fatores que vão levar a esse movimento? Primeiro, vai ser problemas relacionados a acúmulo de dinheiro da Igreja Católica, já que a Igreja Católica era uma das beneficiadas com o sistema feudal. Ela recebia um imposto que era o dízimo, era obrigatório pagar. E com isso ela foi acumulando dinheiro e foi causando um descontentamento na burguesia. A burguesia ela começou a ficar descontente com a quantidade de dinheiro que a igreja tinha e também porque a Igreja Católica condenava o acúmulo de dinheiro que ela tinha. A igreja dizia que acumular dinheiro para si era pecado. Então, ela deveria doar o dinheiro para a igreja e manter uma vida de poucos gastos, manter uma vida de poucos luxos, enquanto a igreja tinha muito luxo. Outra coisa vai ser o desejo de muitos nobres, incluindo os reis, de obter essa riqueza da igreja. A igreja, como a gente estudou, era a senhora feudal da Europa. Ela tinha uma quantidade gigante de terras, ela tinha uma quantidade gigante de ouro. E os reis, que agora estavam no poder, queriam esses bens para eles. Uma outra coisa vai ser que esses reis vão começar também a questionar essa autoridade do Papa. O Papa dizia que era representante de Deus na Terra. Só que será que eles eram mesmo representantes de Deus na Terra? E também haviam muitos filósofos que defendiam que os reis eram os verdadeiros representantes de Deus na Terra, não a igreja, que Deus havia escolhido os reis para governar, e não somente o Papa. Então eles vão começar a questionar essa situação. A igreja também vai ter uma vida de muitas contradições, muitos problemas, enquanto a igreja vivia num luxo excessivo, em banquetes, em templos luxuosos, repleta de corrupção, porque recebia dinheiro para fazer uma série de coisas que não era correta. As pessoas dentro da Europa estavam passando fome, estavam passando necessidade, como acontece até hoje no Brasil e no mundo, certo? E um problema também que a igreja vai ter vai ser a venda de benefícios religiosos, principalmente a venda de indulgências e a venda de simonia. O que era a venda de indulgências? A venda de indulgências era a venda de favores religiosos. Para você ir para o céu, você tinha que comprar um documento dizendo que você tinha direito ao céu. Para você para você conseguir entrar para algum cargo dentro da igreja, você tinha que comprar um documento do Papa dizendo que você tinha esse direito. Enquanto que a venda de simonia era a venda de objetos religiosos. Então, eles vendiam um pedaço de madeira e diziam que era a cruz de Cristo. Eles vendiam pedaços de tecido e diziam que era o manto de Jesus, o manto da Virgem Maria. Vendiam água do rio, né, da cidade local e diziam que era a água do Rio Jordão, né, onde Jesus foi batizado. E com isso a igreja começou a ganhar muito dinheiro, que era a venda de simonia e de indulgências. E essas vendas de relíquias, né, de objetos sagrados, que eram ditos como sagrados, mas que não eram sagrados, vai causar uma revolta na população. Quem vai começar essa revolta vai ser um monge na Alemanha chamado Martinho Lutero.
Lutero, ele era um monge, né? Ele era um padre da Igreja Católica, e ele vai fazer uma viagem a Roma. Essa viagem a Roma, ele vai ver que cada canto da cidade de Roma, a cidade de Roma, sétimo ano, é a cidade que é onde fica o Vaticano, que é a capital da Igreja Católica. Então, ele vai ver que nessa cidade de Roma, em cada canto da cidade que ele passava, havia pessoas vendendo objetos sagrados, pessoas lucrando com a religião. Quando ele volta para sua cidade na Alemanha, uma sua pequena igreja na Alemanha, ele simplesmente discorda disso que estava acontecendo com a Igreja Católica. Lutero era um padre da igreja, como eu falei. Ele não queria se separar da Igreja Católica, mas o movimento que ele vai começar depois dessa viagem vai acabar levando a ruptura da igreja dele com a Igreja Católica. Ele vai acabar criando um movimento, criando uma nova igreja. Ele vai escrever um documento chamado 95 Teses. Ele vai escrever 95 pontos que ele discordava da Igreja Católica e ele vai pregar na porta da igreja dele, lá na Alemanha. Isso vai causar um rebuliço na cidade, porque a maioria das pessoas não sabiam ler, mas as pessoas ficavam curiosas a respeito dos informes que estavam na porta da igreja. E aí eles vão se reunir na porta da igreja para descobrir o que Lutero tinha pregado. Então ele vai expor para aquelas pessoas o que ele discordava da igreja. Isso vai gerar um movimento que vai se espalhar pela Europa inteira. Lutero, ele vai ser beneficiado porque a Alemanha, ela não tinha um rei exclusivo, ela tinha vários príncipes que governavam as cidades da Alemanha. E muitos desses príncipes queriam se livrar da autoridade do Papa. Ele vai ser excomungado pelo Papa, vai ser perseguido pela Igreja Católica, mas por conta desses príncipes ele vai se esconder nos seus castelos, e aí ele vai conseguir, né, traduzir a Bíblia do latim para o alemão, ou seja, as pessoas da Alemanha que sabiam ler podiam ter acesso à Bíblia, e quem não sabia ler podia aprender a ler, escrever em alemão e ler a Bíblia e conhecer o que estava escrito na Bíblia. Não era mais o padre que dizia o que estava escrito na Bíblia, agora cada pessoa podia aprender por si só o que a Bíblia estava dizendo. E aí, isso vai gerar todo o movimento. Lutero vai discordar em vários pontos da Igreja Católica. Quais vão ser os principais pontos que ele vai discordar da Igreja Católica? Primeiro, ele vai dizer que todas as pessoas são justificadas pela fé. Não é a venda de indulgências, não é a compra de benefícios, não é a oferta, não é o dízimo que você paga à igreja que te leva para o céu, mas é a sua fé em Jesus Cristo. Isso que estava escrito na Bíblia. Segundo, ele vai dizer que a Bíblia é a única verdade de Deus. Não é o que o padre fala, não é o que o Papa fala, não é o que nenhum líder religioso prega. Hoje, né, a gente tem vários pastores aí pregando muitas coisas e não é o que essas pessoas pregam que é a verdade de Deus. A verdade de Deus é o que está presente na Bíblia. A Bíblia é a única fonte da verdade de Deus, segundo Lutero. Terceira coisa, ele vai passar a fazer as missas na língua local, em alemão. Antes as missas eram em latim, a maioria das pessoas não entendiam nada que se falava na missa, a não ser o amém. E aí ele vai passar a fazer essas missas em alemão e todo mundo vai passar a entender o que ele estava dizendo, conversar com ele sobre a Bíblia e entender o que a Bíblia estava falando. A terceira coisa, a igreja dele vai ser contra o celibato, os padres, né, os líderes poderiam se casar, e ele vai manter o sacramento do batismo e da Eucaristia, que seria a ceia. Esse movimento, gente, vai criar a igreja dele, que é a igreja luterana. Apesar dele não querer uma nova igreja, ele não queria sair da Igreja Católica, ele vai acabar, por conta do movimento, se separando da igreja. Um grupo de alemães vai seguir ele, e aí esse movimento vai gerar a Igreja Luterana, que vai ser a primeira igreja a discordar da Igreja Católica. Vai dominar a Alemanha e vai se espalhar pela Europa. E aí vão surgir outras igrejas dentro da Europa nesse período, que é o que a gente chama de igrejas históricas, que são as igrejas que vão surgir com a Reforma. A outra igreja que surge com a Reforma vai ser a Igreja Calvinista, que vai ser a igreja fundada por um homem chamado João Calvino. Calvino era um francês que também discordava da Igreja Católica, também tinha formação teológica, e ele era ligado à burguesia, que eu não sei se vocês lembram que a gente estudou. Burguesia são os comerciantes. E ele vai escrever ele vai defender uma ideia de que
Toda pessoa, ela já era escolhida por Deus desde o seu nascimento, que é o que a gente chama de predestinação absoluta. Deus escolhe aqueles que vão para o céu e Deus escolhe aqueles que vão para o inferno. Independente da vida que você leva, você já tem o seu destino traçado por Deus. E como que você descobre o seu destino? Se você vai para o céu, se você vai para o inferno? Através da sua relação com o trabalho e com o ócio. Calvino dizia que as pessoas que eram muito trabalhadores, que acordavam cedo para trabalhar, que tinham a sua vida regrada pelo trabalho, essas pessoas, elas tinham o carimbo, né, o destino para o céu. Enquanto que aquelas pessoas que eram preguiçosas, que cultivavam o ócio, que não gostavam de trabalho, que não acumulavam riqueza, elas tinham a sua vida destinadas ao inferno. Calvino, ele vai associar o sucesso material à salvação, certo? Ele vai fazer essa teoria. E isso vai criar, né, uma ideia que a gente chama de a ética protestante e o espírito do capitalismo, que vai ser essa ideia de Calvino que vai fazer com que a maioria dos países do mundo protestante, eles se tornem os países mais ricos do mundo. Exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Holanda, Suíça, que são países que têm, com a sua população, a maioria delas são protestantes, de igrejas protestantes tradicionais, né, que são essas igrejas históricas que a gente está estudando hoje. Ele vai defender o trabalho, o lucro, a determinação, a persistência. Você tem que trabalhar, você tem que conseguir, você tem que tentar, não pode desistir, certo? E isso vai fazer com que as pessoas compitam uma com a outra. Ele era francês, mas ele vai escrever as suas ideias na Suíça, porque ele vai fugir, e ele vai criar a igreja calvinista, e essa igreja calvinista, ela vai dar origem a uma série de outras igrejas dentro da Europa. Presbiteriana, a igreja batista surge dos calvinistas porque os calvinistas na Inglaterra, eles são os puritanos. Esse grupo de puritanos foge para a Holanda, anos mais tarde, e funda a igreja batista na Holanda, que depois se espalha pelo mundo, assim como os presbiterianos se espalham pelo mundo, que são os mais conhecidos. Também tem os huguenotes, que são os calvinistas da França. Esses são os três principais grupos: huguenotes na França, puritanos na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia, que vão ser grupos religiosos que vão depois acabar colonizando os Estados Unidos, né, que é o país, um dos países mais ricos do mundo, o país mais rico do nosso continente da América. E a terceira igreja que surge é a igreja de Henrique VIII, rei da Inglaterra. Henrique VIII não era teólogo e ele vai criar uma igreja por motivos políticos. Ele era casado com a filha do rei espanhol, Catarina de Aragão, mas Catarina não lhe dava um herdeiro homem. E Henrique VIII queria um herdeiro homem para assumir o trono depois de sua morte. Ele então escreve ao Papa um pedido de divórcio. Só que o Papa, pedido de divórcio não, o divórcio é condenado pela igreja. Ele escreve uma anulação do casamento, alegando que Catarina não lhe dava filhos. Só que o Papa recusa o seu pedido, e aí o que o Papa faz? Escreve para ele de volta. Ele então, embarcando nesse movimento da reforma protestante, ele já tinha uma amante que estava grávida, né, de um filho seu, que podia ser um menino, que era a Ana Bolena. Ele decide romper com a igreja católica, cria uma nova igreja para ele, que é a igreja anglicana, e essa igreja anglicana, ele se divorcia de Catarina de Aragão, se casa com Ana Bolena, e aí ele vai pegar todos os bens da igreja católica, todas as terras, todos os templos, todas as riquezas, e ele vai se tornar um líder religioso e político dentro da Inglaterra. Até hoje, a rainha da Inglaterra, ela é a líder da igreja anglicana. Por isso que ela está nos eventos, sentada num ponto, né, de destaque. Não apenas porque ela é a rainha, mas também porque ela é a líder da igreja. Ela é como se fosse o Papa da Inglaterra, certo? Ele vai assinar em 1534 um documento chamado de Ato de Supremacia, que ele vai romper definitivamente com a Igreja Católica. E o interesse dele era interesse político, né, ganhar, e aí ele acumulava dois poderes, o poder religioso e o poder político. Então ele vai se tornar a figura mais importante dentro da Igreja Católica.
A nível de fofoca, ele vai ter 8 mulheres, nenhum filho homem, melhor, ele vai ter um filho homem que vai morrer com 15 anos, e quem assume o trono no lugar dele vai ser, primeiro, a filha de Catarina, Maria, que morre também com pouco tempo de reinado, e depois Elizabeth, a filha de Ana Bolena, que ele mandou decapitar, ele mandou matar a mulher dele, cortar a cabeça dela no meio da praça, acusando ela de ser bruxa. Ana Bolena morre, mas a filha dela, Elizabeth, permanece viva e reina a Inglaterra por mais de 40 anos e vai tornar a Inglaterra a principal potência do mundo. Isso vocês vão estudar no 8º ano. A Igreja Católica, por sua vez, para a gente finalizar, porque essa aula já está gigante, ela não vai concordar com o que estava acontecendo dentro da Europa. Ela não vai concordar de perder os seus templos, perder suas terras, perder suas riquezas. Ao mesmo tempo que ela precisava se refazer, já que ela estava cheia de erros, já que ela estava sendo acusada de muita corrupção e muita coisa estava certa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a contra-reforma, que era uma reação ao que estava acontecendo dentro da Europa. Ela vai se reunir num concílio, que é uma reunião de líderes religiosos na cidade de Trento, e ali ela vai estabelecer algumas medidas que seriam tomadas para o futuro da igreja. A partir daí, eles vão defender a autoridade do Papa, eles vão fazer uma lista de livros proibidos, livros que os católicos não poderiam ler. Vão se manter os sacramentos, o celibato, padres não podiam se casar, a missa em latim, o culto aos santos, vão se manter o modo de interpretar a Bíblia, que era o modo da igreja, as pessoas continuavam sem ter o direito de interpretar a Bíblia, mas vão ser condenados à corrupção, e as pessoas que discordavam da igreja, elas vão ser levadas ao Tribunal da Santa Inquisição, que era um tribunal que julgava, prendia e até matava, queimado na fogueira, aquelas pessoas que eram consideradas hereges, que discordavam da Igreja Católica, certo? Só que a Inquisição, o 7º ano, não vai acontecer só na Igreja Católica, a Inquisição vai acontecer em todas as igrejas. O que vai acontecer na Europa? Um grande conflito religioso. Os países que se tornaram protestantes, eles vão passar a perseguir e matar aquelas pessoas que continuavam católicas, enquanto que os países que continuaram católicos, começaram a perseguir e matar aquelas pessoas que se tornaram protestantes. A Europa vai se tornar um campo de batalha religiosa, certo? E aí, muitas pessoas vão morrer por conta disso. Entre essas mortes vai ter um massacre na França, que é a noite de São Bartolomeu, onde a rainha da França vai mandar as pessoas irem para a rua matar os huguenotes que estavam reunidos na praça. E aí vão ser milhares e milhares de mortes na mesma noite por conta da religião. Religião desde sempre causando problema no mundo. Lembrando que religião é diferente de Deus. Deus é uma coisa, religião é outra, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa chama no privado para poder tirar dúvidas e até a próxima aula.